Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Na aula de hoje, nessa sequência de aplicações de perfis no campo da estrutura metálica, iremos aprender hoje de quando projetar um perfil I-americano. Isso mesmo, um perfil I-americano, ele é similar a um perfil W em vários aspectos, do ponto de vista geométrico, do ponto de vista de massa, mas possui algumas peculiaridades diferentes do perfil W que o tornam melhores ou piores, dependendo de cada contexto, de cada situação. Assim, eu espero te ajudar enormemente com com essa compilação que eu trago especialmente para você e calcada em minha vida profissional, para te ajudar a discernir no seu dia a dia, em seu escritório. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Ferramentas úteis para estruturas metálicas. Aula de número 10. Quando projetar um perfil I-americano? Perfil I-americano, características e aplicações. Bem, é a seção transversal de um perfil americano. Note que ele possui uma altura D minúsculo também, designado de D minúsculo. A altura dele comercial vai até cerca de 200 a 300 milímetros. Eu procuro me limitar a 200 milímetros, por ser às vezes mais difícil de encontrar 250 e 300. Mas, se não falha a memória, vai até 300 milímetros, a altura máxima comercial desses perfis americanos. E o BW. O BW, ele possui uma largura, no caso é a largura do seu flange da sua aba. Ela é bem menor, no caso, do que a largura apresentada em perfis W. Para a mesma altura, o perfil americano possui uma largura de aba ou de flange menor do que apresentada em perfis W. Porém, a espessura dessas abas e flanges são maiores do que as apresentadas em perfis W. E a espessura da alma também ele é maior do que o mesmo perfil de mesma altura apresentado no perfil W. Então, as características de perfil I-americano são muitas e, do ponto de vista prático do dia a dia, ele nos ajuda enormemente. Possui um bom momento de inércia, no caso, e um bom módulo de resistência, por conseguinte, em torno do eixo X. Ele é duplamente simétrico, e assim como o perfil W, que vimos na primeira aula de número 8, ele possui radiação menor em torno do eixo Y, radiação maior em torno do eixo X. Então, momento de inércia, radiação e módulo de resistência são maiores em torno do eixo X, sendo fundamental, sendo, portanto, adequado para uso como vigas, terças, sempre vencendo vãos, não como colunas. Sua alma, no caso espessa, bem espessa, se você pegar um perfil W de mesma altura, altura parecida, e comparar com a alma, você verá que a alma do perfil W, ela é bem, do perfil I americano, perdão, é bem mais espessa do que a do perfil W de tamanhos similares, proporcionalmente falando. E com isso, ele permite o uso de soldas espessas na alma e também no flange. Seu flange, por ter uma espessura, no caso, espessa e variável, traz dificuldade para colocar parafusos. Então, aqui no desenho, meu desenho assim, ele está errado desse ponto de vista de perfil americano, porque ele começa com uma espessurazinha, que tem uma curvatura, realmente tem essa curvatura, tem uma pequena espessura, e a espessura dele aumenta conforme ele vai chegando de encontro à alma. Então, essa altura é variável. Então, é comum, não se espante de encontrar em catálogos de fabricantes o TF médio, que é a espessura de flange médio. No perfil W, essa espessura é constante, você vai encontrar apenas o TF. Para perfil americano, você vai encontrar o TF médio. Seu flange não muito largo, né, pode vir a ter problemas, no caso, com a fixação de parafusos, para acomodar parafusos, chapas e assim por diante. Eu costumo dizer que a primeira vez que você vai infringir a norma é quando você utiliza um perfil W de mesa pequena ou um perfil I americano, porque fica difícil de garantir 2 vezes D, que é a distância ideal do eixo do parafuso até a borda a borda da chapa, a borda no caso, da alma do perfil, do flange do perfil, quando você usa um parafuso de meia polegada, por exemplo, você mal vai ter a distância 2 vezes D. Então, você vai ter que usar uma distância um pouquinho menor, 1,75, 1,8 vezes D. Pode, porque você, no caso, está provando no cálculo que ele passa. Então, quando você usa um valor
em que você não pode ser utilizado conforme a norma por uma questão de geometria como essa, uma largura de flange de aba muito curta. Então, você fatalmente vai infringir um pouquinho a norma. Então, caso você justifique no cálculo, você está coberto pelo seu cálculo. Você não será coberto pela norma ao infringir duas vezes D. Mas você provando que 1,4, 1,5, 1,6 vezes D ainda funciona, atende ao cálculo, então você está coberto no seu cálculo com sua confiança. A logística é favorecida por ser fácil de ser encontrado na sua região, perto de uma serraria, na sua esquina. Ele é bem mais fácil de ser encontrado do que um perfil W no dia a dia. O perfil W tem que encomendar, tem que comprar, encomendar através das grandes indústrias. O perfil I americano, assim como o perfil L cantoneiro, que iremos falar também numa aula apropriada para ele, são mais fáceis de encontrar em prateleiras próximas da sua casa, do seu escritório, da sua empresa. Aplicações. As aplicações são bem vastas, bem inúmeras. Eu destaco uma muito forte, que é como viga, né, para receber um trilho TR e servir como meio de transporte de carga. A gente chama de pau de carga, numa indústria ou no local da obra. Então, usar ele como um pau de carga e fixar um trilho TR em cima dele para correr, ou embaixo dele correr uma carga, através de funcionando como pau de carga, ele é muito útil nesse sentido. Então, como viga de pau de carga, é uma aplicação muito útil para uso de perfil I americano. Como viga, no caso, que eu falei agorinha, pau de carga, como viga de reforço temporário também, um reforço temporário numa construção. É mais fácil você encontrar perto, na proximidade, como eu falei, numa serralheria, um perfil como esse, de boas espessuras de alma de flange, mais rapidamente do que ter que encomendar um perfil W de uma grande indústria, uma grande eh, empresa de logística. Então, é muito mais fácil você, na correria, no calor do momento, para resolver uma situação de emergência, como já passei por isso, você pedir, fazer uma lista e pedir para encontrarem rapidamente, comprar rapidamente um perfil americano. E ele vai dar conta do recado, sim, um reforço temporário, ou até mesmo permanente, ou poder resolver aquela situação que poderia causar, por exemplo, o colapso de um prédio, ou evitar alguma coisa parecida, em uma obra, dependendo da situação de emergência. Como viga principal, ele sim, ele vence seus vãos, tem seus méritos. Para vãos pequenos, na ordem de 5, 6 metros, eles têm uma boa capacidade de momento fletor, então ele tem bom momento de inércia, bom módulo resistente em torno do eixo X, para poder vencer vãos na ordem de 5, 6 metros, dependendo do tipo de carga. Para cargas ordinárias, cargas comuns, ele vence bem esses vãos, sim, em casas, edifícios de pequeno porte. Então, eventualmente, num edifício, você pode usar perfis W em algumas ocasiões e perfis americanos em outras. Eu não gosto de misturar nesse aspecto de projeto, eu gosto de trabalhar apenas com um tipo de perfil. Assim, se você quiser trabalhar com um perfil numa obra menorzinha, você pode trabalhar, fazer uma grelha de vigas, por que não? Só construída de perfis americanos. Eu vou trazer mais aspectos de cálculo, de dimensionamento de perfil americano nessa nosso canal aqui no YouTube, para você ficar mais a par desse tipo de perfil e ver que ele é tão prático quanto um perfil W. Não utilize como pilar, como eu já mencionei na aula de perfis W, na aula de número 8. Não utilize o perfil americano como coluna, pois ele possui uma radiação menor em torno do eixo Y do que você fosse utilizar um perfil de abas maiores, como o perfil H. Então, não utilize como coluna. Se for utilizar como coluna, use dois perfis, um soldado no outro. Aí sim, você vai ter um perfil fechado, até um perfil fechado, próximo de um perfil fechado, né? Vai ter umas abas sobressalentes, mas ele funciona como perfil fechado. Você unindo dois perfis e soldando, no caso com solda contínua ou intermitente, eles funcionarão juntos, desde que juntos, em dupla, com uma boa coluna. Mas o perfil isolado, o perfil I americano isolado, não utilize como coluna, não recomendo. Aqui é um aspecto de uma fotinha que eu tenho mostrando o perfil I americano, uma foto rara, eu tenho muito poucas fotos trazendo perfis americanos. Coluna constituída de perfil seção circular, no caso é um perfil schedule, que tem paredes bem mais espessas do que o perfil circular tradicional. Aqui uma chapa, no caso um console. Quando você usa uma chapa para unir uma coluna a uma viga, receber uma viga, a gente chama de console. Tem
esse recorte. Geralmente eu faço esse recorte cerca de um terço, no caso, da altura total. Eu faço o recorte aqui, e aqui esse recorte, cerca de um quarto da altura total, eu faço esse outro recorte e faço esse chanfro, no caso, em forma triangular. Aqui perfil, no caso, viga de perfil I americano, se apoiando em uma coluna de perfil seção circular. Então, note que é miscelânea, né? Um perfil seção circular e perfis I americanos. Bem, assim, diferente do nosso tradicional. A gente está acostumado a ver perfis, no caso, I ou H como coluna e perfis I ou W como vigas. Então, você pode usar vários perfis, no caso, para você constituir, resolver uma solução industrial. Aqui uma área industrial, dá para ver que uma área industrial não é tão elegante, tão arquitetonicamente bela, mas é funcional e atendeu aos critérios do cliente. Aqui ouço muito falar chapa expandida, muita gente me pedindo coisas sobre chapa expandida. Eu prefiro trabalhar com a chapa xadrez, que diversos aspectos, ela é plana, eu tenho mais afinidade com a chapa xadrez em projetos. Sempre trabalhei com ela para escadas, para pisos, e principalmente para o caso de acesso, no caso de mulheres, com saltos altos. Isso até é uma. É chato você fazer um projeto com chapa expandida numa região que você vai receber, por exemplo, executivos, clientes, e já teve uma situação dessa em projetos feitos por outros colegas, de ter a chapa expandida, no caso, em pisos da escada, e uma das clientes, uma das executivas, tinha salto alto e ficou uma situação constrangedora, chata. Então, como projetista, sim, é nossa obrigação pensarmos no todo, não só no caráter estrutural. Se lembre bem, resistência, funcionalidade andam juntas. Se uma das duas falhas, o projeto falha. Então, resistência, durabilidade e funcionalidade. É o tripé da engenharia que eu não abro mão. Na funcionalidade, você tem o aspecto de conforto psicológico, conforto físico, de uso da estrutura, funcionalidade. Então, pense bem na hora de projetar, para não cometer essas gafes, esses pequenos erros chatinhos. Que é um sistema de trava-queda constituído de um caso de colunas treliçadas, de perfil I americano, no caso, como a viga, e aqui um contramão francesa, né, como perfil I americano também. Aqui nós temos um outro pau de carga, constituído de perfil HP, como coluna, no caso, perfil I americano, como viguinha, e outra perfil I americano funcionando como mão francesa. E aqui uma foto ampliada mostrando, no caso, as roldanas, apoiada sobre, no caso, correndo por sobre o flange inferior. Porque o flange inferior, os flanges do perfil I americano são muito espessos. Então daí talvez esse grande uso do perfil americano como pau de carga, que é similar a uma estrutura dessa, que vai ter também rodanas, eles teriam um trilho TR aqui embaixo, soldado à mesa inferior do perfil americano, ou como trava-queda, como mostrado aqui. Então é bem bacana essa foto, essa situação de projeto, para atiçar, aguçar a sua criatividade enquanto projetista. Aqui a junção, eu prefiro sempre trazer um perfil, no caso I, conectado a um outro perfil I, alinhado de topo, mas aqui, por questão da necessidade, por ocasião da necessidade de projeto, de ter a roldana aqui livre, para funcionar como trava-queda, um outro perfil foi, no caso, projetado por cima, no caso, do perfil inferior. Aqui apenas ilustrando como funciona a trava-queda. Ele tem que resistir a esse impacto, né, de uma pessoa caindo. Se não falha a memória, a força que ele deve resistir aqui é de 2.000 newtons, ou seja, 200 quilos, que é o impacto de uma pessoa escorregando do caminhão, caindo. Esse impacto da pessoa caindo de uma certa altura, ele vai gerar essa energia, esse esforço. Então, eu costumo calcular com o uso de energia, no caso, energia potencial, que é massa vezes gravidade vezes altura, lá da física. Eu sempre utilizo essas equações. E energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Então, eu utilizo a energia cinética e potencial para calcular da soltura até a queda, esse impacto. Então, que a gente tem que atender a um esforço, se não falha a memória, de 2.000 newtons ou 200 quilos. Pode colocar até mais, fator de segurança sempre 2 no mínimo, para poder resistir bem a esse esforço. Aqui fica uma outra vertente desse perfil muito eclético com relação ao seu uso. Aqui um perfil I americano, utilizado numa obra
no caso, a céu aberto, tipo assim, bem distante da cidade, que nós temos aqui o rio, de um lado, né, o rio e o vandalismo, atos de vandalismo, no caso, nas tubulações na adutora da região da cidade. E aqui o perfil, no caso, e americano, né, também com sujeito a vandalismo, pichações. Isso tudo afeta, né, a pintura, a galvanização e traz com mais facilidade o processo de corrosão ao longo do tempo. Então, a foto, mesma foto desse suporte da adutora, é uma das melhores fotos que eu tenho, em que dá para ver, no caso, a variação, no caso da mesa inferior. Mesa inferior e mesa superior são iguais, mostrando a variação da mesa inferior, em que você tem um TF médio. Então, daí, quando você vê um TF médio, você falou de TF médio no catálogo. O que é TF médio? É justamente isso. É a média entre a espessura máxima e a espessura mínima, no caso do flange variável de um perfil I americano. Note como é que a alma do bichinho é bem espesso. Ele é bem espesso e ajuda muito isso como uso em vigas e outras aplicações. E, a, e os flanges também são pequenininhos, de pouca largura, mas também muito espessos. Então, é um perfilzinho, não se engane, bem resistente e bem útil em muitas ocasiões da engenharia. Aqui um pau de carga, uma estrutura de pau de carga, com estrutura de um perfil, no caso, de coluna, no caso, são dois perfis U, não me lembro, com uma solda contínua entre eles, e aqui o pau de carga, o perfil I americano. Sempre o perfil I americano. Claramente tenho visto o perfil H, não tem necessidade. O perfil I americano ele dá conta, no caso de uso, enquanto de pau de carga. Aqui a coluna, a base da coluna, como eu mostrei bem, a solda contínua, unindo talvez dois perfis, no caso U, ou perfil U ou C, tanto faz chamar U ou C. Aqui as barras de pré-concretagem, bem afastadas uma da outra, para resistir, em caso de contração, a esse esforço de momento fletor. Deixo minha gratidão mais uma vez por me prestigiar em mais essa aula. Muito obrigado por comparecer até aqui junto comigo. Espero ter trazido os meus melhores pontos a partir da mentalização e, e lembranças de uso desses perfis. Espero ter trazido os melhores prós e contras possíveis, os mais práticos que eu vivenciei enquanto me utilizando de perfis americanos em meus projetos. Espero que sirva de grande valia para seus projetos e sua vida profissional. Esse resumozinho, esse compêndio aplicado a perfis americanos. E aqui, meus dois livros pela editora Oficina de Textos, de estrutura metálica, à esquerda, e os pavimentos industriais em concreto, onde eu trago o melhor de minha vida profissional, de modo passo a passo, como trago aqui no canal do YouTube, sempre de modo passo a passo, didático. Porque um dia eu fui aluno, como você, que talvez esteja me assistindo, e eu sei das necessidades que eu tinha na época e não era suprida através dos livros que eu dispunha na época, com todo respeito aos autores, grandes autores da minha época. Então, daí a necessidade de trazer sempre passo a passo e sempre calcado em casos reais. Muito obrigado.